Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de live falando sobre Endurance, que esse é o nosso propósito aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre como funciona o metabolismo do atleta de Endurance, né? A gente tem aí no Endurance várias adaptações e sinalizações metabólicas que são bem específicos do treinamento de Endurance. E é isso que eu quero trazer para vocês e bater um papo sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é Endurance. Quem está aqui no canal pela primeira vez, volta lá em alguns vídeos da gente, a gente explica todo o passo a passo aí de como a gente entende as modalidades de Endurance, mas eu vou só conceituar aqui para conseguir contextualizar o que eu vou falar mais para frente. Então, a atividade de Endurance é a capacidade de manter o organismo em contrações musculares por um período de tempo prolongado. Ou seja, a gente considera o treinamento de Endurance de 1 a 4 horas de atividade mantendo a contração muscular. Acima de 4 horas de duração, a atividade ela é considerada Ultra Endurance. E daí essas adaptações de Ultra Endurance e Endurance acabam sendo geradas igualmente, porque o que vai determinar é o metabolismo que é utilizado. E o metabolismo utilizado nessas modalidades, na modalidade de Endurance, é um metabolismo aeróbio. O que é o metabolismo aeróbio? É quando ele é dependente de oxigênio, né? Onde ele usa o oxigênio para converter os nutrientes em ATP e daí fazer toda a cascata da formação, da geração de energia. Então é isso primeiramente que o profissional nutricionista precisa entender o que é o treinamento de Endurance, para daí sim entender as respostas adaptativas que são geradas e o que a gente busca com isso. Né? Basicamente, nas atividades de Endurance, a gente tem que... O organismo precisa gerar as adaptações metabólicas. E é isso que vai fazer o atleta aumentar o volume de treinamento, aumentar a intensidade do treinamento, evoluir na sua atividade de sua escolha, independente de qual atividade dentro do Endurance. O importante é que seja uma atividade aeróbica. E daí quando a gente fala de adaptações, né, o Endurance leva as adaptações importantes. O que a gente tem, o que são essas adaptações? Primeiro, a capacidade, a capilaridade, aumento da capilaridade. O que é isso? O aumento de fluxo sanguíneo, o aumento da densidade também das mitocôndrias, da quantidade e da densidade da mitocôndria. A capacidade oxidativa, extremamente importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com as vias, ativar as vias de gorduras, então a gente consegue aumentar a capacidade oxidativa quando na presença do oxigênio, aumentar os transportadores de membrana, e daí a gente fala do transportador de membrana, tanto de membrana de glicose, né, dos carboidratos, e daí a gente está falando principalmente de GLUT4, e também os transportadores de gordura, do ácido graxo, e daí a gente fala do FATP, que é o transportador do ácido graxo para dentro da célula para ser oxidada e utilizada como substrato energético. E daí a gente vai entender que tipo de treinamento que a gente utiliza essa via principal. Lembrando que por que esses transportadores são aumentados na atividade aeróbica, né? Na atividade aeróbia, no metabolismo aeróbio? Porque as fibras do tipo 1, que são as vias aeróbias, são as fibras predominantes desses transportadores. Então, naquela atividade física anaeróbia, que são as atividades físicas intensas e normalmente de curta duração, é utilizada as fibras de tipo 2, tanto 2A quanto 2B. Essas fibras não são fibras que têm oxigênio, então a gente não... e são as fibras do tipo 2. Então, normalmente, esses transportadores, eles estão em maior quantidade, ou estão nas fibras do tipo 1. E daí entra um pouco da parte que a gente precisa entender, aí, da parte da utilização de fibras, né? Quando a gente recruta, que tipo de fibra a gente está recrutando em detrimento da atividade física. Bom, quando a gente pensa em melhorar essas adaptações, como a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai estar melhorando, vai estar sinalizando essas adaptações?
Ou é pelo treinamento ou pela alimentação, pela dieta. E hoje a gente escuta falar vários tipos de dietas, vários planejamentos, várias estratégias nutricionais, né? E a gente tem que pensar que a estratégia ela pode ser crônica e ela pode ser aguda, com respostas diferentes. Porque para que eu gere uma adaptação metabólica, para que eu gere o aumento desses transportadores, isso vai acontecer numa adaptação crônica e não na adaptação aguda. A adaptação aguda vai ser aquela no curto período de tempo, aonde principalmente vai acontecer nos treinos, principalmente no treino diário, né? Então, conforme a alimentação que der para ele, no pré-treino ou no pós-treino, eu vou estar gerando uma adaptação aguda e não a crônica. A crônica a gente vai pensar no ciclo de treinamento. Então, quando a gente fala de metabolismo de atleta, a gente tem que entender qual é a atividade física que ele está fazendo, qual é o ciclo de treinamento que ele está, porque eu não posso estimular uma adaptação num ciclo de treinamento específico, aonde ele precisa ter mais, onde ele vai ter mais treinos de intensidade ou treinos de volume. Então, a alimentação vai depender do ciclo de treinamento e quais são as respostas que eu quero gerar naquele treinamento. A gente fala muito hoje das dietas pobres em carboidrato, né? E tem muitos estudos mostrando benefícios, sim, as sinalizações metabólicas, principalmente mitocondrial, para melhorar a função da mitocôndria, para melhorar a plasticidade, a capacidade oxidativa é muito importante nesse tipo de dieta. Quando eu retiro o carboidrato, quando eu tenho um baixo consumo de carboidrato, porém eu tenho que lembrar que nessa situação eu também vou reduzir aí esses transportadores de membrana. Então eu preciso quando o ácido graxo ele tá lá na corrente sanguínea, ele precisa ser transportado pelo transportador de membrana para dentro da célula para ser oxidada e gerar energia através da gordura. E se eu tenho pouco desses transportadores, vai ser mais difícil de eu conseguir fazer essa translocação. Assim como acontece também com os carboidratos. Então, muitas vezes o atleta ele vem por muito tempo sem consumir carboidrato, com dietas restritas em carboidrato, low carb, cetogênica, enfim, vários tipos de dieta com uma redução. E daí chega no dia da prova, ele quer consumir esse carboidrato. Gente, é lógico que não vai dar certo. A probabilidade de ele ter um desconforto intestinal é muito maior, porque ele diminuiu os transportadores de GLUT4, ele vai ficar com mais tempo esse carboidrato no lúmen intestinal, dificultando a absorção. Então, sempre que fizer um plano alimentar, uma estratégia nutricional, onde eu tenho uma redução de carboidrato, isso tem que ser numa fase específica do treinamento, longe da prova. Quando a gente fala de atleta de alto rendimento, principalmente o atleta o profissional, é muito difícil da gente conseguir fazer todas essas estratégias, né? Porque o atleta profissional, ele tá sempre treinando ou alta intensidade, alto volume, normalmente as duas valências, eles trabalham junto, né? Vai mudando ali, às vezes, no microciclo, no mesociclo e no microciclo. Então, é difícil da gente conseguir trabalhar com dietas de baixo consumo de carboidrato. A gente tem boas evidências já mostrando que gera as restrições do carboidrato gera sim uma adaptação, mas quando comparado essa adaptação gerada com baixo volume de carboidrato e a dieta com consumo adequado de carboidrato, a resposta de rendimento é a mesma para ambos. Então, a gente precisa entender bem qual é o ciclo do treinamento que a gente busca e busca fazer uma estratégia nutricional e principalmente que tipo de atleta a gente está lidando. Quando a gente fala de metabolismo de atleta, eu tenho que lembrar que um atleta que vai entrar para aquele volume de treinamento, aquela intensidade de treinamento que ele está se adaptando a essa modalidade, é muito diferente daquele atleta que já está 2, 3, 4, 5 anos nessas modalidades de endurance, nas modalidades de longa distância.
Talvez aí também esteja a dificuldade do atleta mais maduro, vamos chamar assim, esse atleta que já está há mais tempo fazendo essas provas longas, de conseguir às vezes até mesmo a oxidação, oxidar mais gordura. Por quê? Porque aquele atleta já tem as adaptações muito bem sinalizadas. É lógico que ele vai continuar gerando adaptações em todo o decorrer da vida de atleta deles, até porque ele tem uma evolução, só que bem menos do que aquele atleta que está começando na modalidade. Né? Aquele atleta que está começando a fazer a modalidade de endurance recente. Então a gente tem adaptações metabólicas aí diferentes que precisam ser respeitados na hora da gente fazer o planejamento nutricional. Então, esse atleta que começou a treinar pouco, esses estímulos de transportadores de membrana, o estímulo mitocondrial, tudo isso vai ser, digamos que, novidade para aquele organismo. Né? Então, ele está começando a se adaptar. Aquele atleta que já está mais tempo na modalidade, ele é mais adaptado a tudo isso. Então, ele vai ter essas adaptações, mas com muito menos, uma dimensão muito menor. Né? Então, por isso que às vezes a gente encontra alguma resistência, e até mesmo a literatura nos fala, às vezes, de fitoterápicos, de suplementação, que no atleta de alto rendimento ou no atleta que já está mais adaptado, as respostas são bem menores. Exatamente por isso, porque as adaptações já foram geradas. E o atleta que está começando, o indivíduo que era sedentário e começou a fazer uma atividade de endurance, ele tem muito mais facilidade nessas adaptações. Outro ponto importante que a gente precisa sempre considerar quando a gente fala dessas adaptações é o processo de recuperação do atleta. Porque o atleta de endurance, normalmente, ele faz dois treinamentos no dia, até mesmo 3 sessões de treinamento no dia. E se eu pensar que em cada sessão de treinamento ele precisa gerar adaptações, eu preciso fazer com que esse atleta se recupere bem da primeira sessão de treinamento para que ele consiga executar a segunda sessão de treinamento com tanta qualidade quanto a primeira. E assim gerar as adaptações que foram estimuladas, que foram sinalizadas nesse segundo treino, e conforme está sendo a periodização do treino, o período, a fase do treinamento que ele está. Por isso que é tão importante o nutricionista acompanhar o planejamento nutricional, a periodização nutricional com a periodização do treinamento, porque cada etapa do treinamento vai gerar uma necessidade de adaptação diferente, e a gente precisa estar oferecendo os substratos para isso. Outro ponto importante, a gente também está acompanhando a parte de bioquímica do atleta, né? Os exames laboratoriais, muitas vezes a gente pede para entender como é que está sendo, como é que aquele atleta está iniciando a temporada ou está finalizando a temporada depois da prova feita. Mas o interessante é que a gente peça antes para que, se a gente tiver alguma alteração bioquímica, que a gente consiga contornar isso já no início do macrociclo dele, da sessão do ciclo de treinamento dele, que vai ser com a prova específica, enfim, para o objetivo específico. Porque a gente contornando adequando todas essas alterações que tiverem nesses exames bioquímicos, a gente consegue ter uma resposta adaptativa muito melhor. Lembrando que principalmente as vitaminas do complexo B, elas são muito responsáveis, são extremamente importantes para a geração de energia, para o ciclo de Krebs. Então, se a gente tem uma deficiência de vitamina, a gente precisa corrigir essa deficiência, né? Ou se a gente falar em magnésio, o magnésio ele serve de cofator para várias funções metabólicas, principalmente quando a gente fala de endurance. Então, a gente precisa estar ajustando todos esses processos, toda essa parte bioquímica do nosso atleta, para que a gente consiga transitar por todo o planejamento nutricional adequado, gerando essas adaptações. Bom, quando a gente fala, quando eu citei a questão das dietas com baixo aporte de carboidrato, eu não falo com baixo aporte energético, e sim com baixo aporte de carboidrato, para gerar as adaptações.
Tem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas uma das estratégias que mais tem sido utilizadas e que a gente vai mais ver em evidências é o Sleep Low. O que é isso? É fazer uma refeição, depois fazer um treino, fazer um treino de alta intensidade, curta duração, não consumir nenhum tipo de carboidrato e nenhum tipo de alimento onde a gente vai sinalizar principalmente uma ação da insulina, e depois no outro dia, passar um período em jejum, depois no outro dia de manhã, por isso que chama Sleep Low, sem nenhum substrato energético, sem ofertar nenhum substrato principalmente também que gere sinalização de insulina, e esse atleta fazer um treino de baixa intensidade. Esse tipo de prescrição nutricional, esse tipo de estratégia nutricional tem sido bem utilizada e com boas respostas de adaptação, gerando boas respostas de sinalização aí, principalmente de função mitocondrial. E a função da mitocôndria a gente sabe que é determinante aí para o nosso atleta de endurance. Quando a gente fala de adaptação mitocondrial, a gente tem alguns suplementos que podem ser utilizados com boa resposta também nessa adaptação. E daí a gente fala de resveratrol, a gente fala de quercetina, tem vários outros suplementos, as vitaminas do complexo B, que também sinalizam essas adaptações mitocondrial, melhorando a função da mitocôndria. E quando a gente tem um número grande de mitocôndrias, um número maior de mitocôndrias e uma boa ação, uma boa função dessa mitocôndria, a gente tem uma melhor capacidade oxidativa dentro no músculo, né? A gente sabe que os transportadores de membrana ali, como eu falei, elas estão principalmente nas fibras do tipo 1, que são as fibras que são recrutadas nas atividades, no metabolismo aeróbio. E daí a gente fala de novo aqui que o metabolismo aeróbio é o metabolismo utilizado nas atividades de endurance. Bom, gente, quando a gente vai falar de metabolismo de atleta, tem muita coisa que precisa ser considerado, tem muita coisa que a gente precisa avaliar na individualidade do nosso atleta, né? Então a gente fala muitas vezes, o atleta chega no consultório muitas vezes falando, poxa, mas eu faço a dieta direitinho e treinando cada vez mais. Até outro dia eu atendi um paciente que ele quase dobrou a quilometragem de treinamento dele de uma semana para outra e me disse que não estava perdendo peso, enfim, que ele não sentiu nenhuma uma alteração na composição corporal e no peso dele, embora ele estivesse aumentando semana a semana, ele estivesse dobrando o treinamento dele. E daí eu expliquei para ele que a gente, a alimentação, o plano nutricional, ele tem que ser alterado conforme o plano, o treinamento, né? O volume de treinamento, tanto por quilometragem quanto por hora, para que a gente gere esse estímulo, né? Para que a alimentação, o plano nutricional estimule, sinalize o estímulo que a gente quer para aquele tipo de treino. E nessa situação, quando o atleta começa a aumentar muito o volume, sem alterar a dieta, sem sinalizar com a dieta essas adaptações, ele pode gerar um estresse metabólico, que não é aquele estresse que a gente quer, aquele estresse que também vai gerar uma adaptação que é interessante, mas ele pode desencadear aí um processo inflamatório no organismo. Então a gente pode ter aquele atleta que está sempre com lesão recorrente. Talvez esse atleta ele não deu o substrato adequado para aquela sessão de treinamento que ele está tendo. E daí, quando eu falei da gente ter as adaptações crônicas e as adaptações agudas, é exatamente isso. Se eu busco uma adaptação, a melhora na função da mitocôndria, a melhora da capacidade oxidativa, melhor transportadores de membrana, isso tudo eu vou fazer numa adaptação crônica. Quando eu busco adaptação aguda, é dar o suporte para o treino conforme a capacidade, o treino, a exigência do treino. Então, se o meu atleta ele vai fazer treinos de alta intensidade, os treinos de tiros, treinos intervalados, eu preciso fazer com que esse atleta ele tenha substrato para gerar melhores adaptações nesse tipo de treino. Se o atleta for fazer um treino onde a fonte de energia, onde
O metabolismo energético dele é anaeróbio, e daí a gente está falando de treinos de curta duração e de alta intensidade, que dentro de uma periodização de endurance entram os treinos anaeróbios também. Qual é o substrato principal dos treinos anaeróbios? É o glicogênio, glicose e glicogênio muscular. Se eu vou deixar esse atleta fazer esse tipo de treino em jejum, sem essa glicose, sem esse glicogênio muscular, esse atleta ele não vai gerar adaptação, porque ele não tem o substrato para aquele adaptação, para aquele treino que está sendo executado, para aquela demanda que está sendo, para aquela demanda do organismo. E assim acontece ao contrário também. Se eu vou fazer um treino de longa duração, e daí eu tô falando até mesmo um treino de 2 ou 3 horas, aonde eu tenho baixa intensidade, daí a gente fala ali nas zonas lipolíticas, principalmente o Z1, Z2, eu não preciso que esse atleta vá para esse treino com uma carga muito grande de carboidrato, né? Ou fique repondo esse carboidrato durante todo o treino sem utilizar, poupando as reservas de glicogênio, porque aquele carboidrato que a gente está utilizando no intratreino é para poupar as reservas de glicogênio endógeno para quando eu utilizar essa via anaeróbia, eu tenho o glicogênio muscular. Isso acontece muito nas provas, se eu der um exemplo de uma maratona, né? Um maratonista, a gente vê os grandes maratonistas dando aquele sprint final no final do treino, né? No final da prova. E da onde ele tira energia naquele momento? Só que se a gente for olhar uma prova de maratona, observem lá, para quem trabalha com isso, é interessante a gente observar nas provas que são transmitidas, infelizmente agora esse ano a gente não está tendo, mas assim que forem transmitidas, a cada quantos quilômetros os atletas de alto rendimento, a gente está falando de atleta de elite, porque é isso que a gente consegue ver ali, a cada quantos quilômetros está o ponto de hidratação deles. O ponto de hidratação ou de reposição, enfim, fica mais ou menos a cada 5 quilômetros. Se a gente for calcular um atleta, esse tipo de atleta, eles fazem a cada quilômetro mais ou menos 3 minutos por quilômetro. Então eu vou ter aproximadamente 15 minutos. Então a cada 15 minutos ele vai estar utilizando uma fonte de energia, né? E provavelmente ali seja uma fonte de carboidrato, porque é onde ele vai estar, ele está em alta intensidade a prova inteira e no final ele ainda consegue dar um sprint final. Isso é muito legal quando a gente consegue ver ali que às vezes eles brigam realmente por metros no final. E esse sprint ele dá devido ao glicogênio muscular que ele ainda tem acumulado na célula, porque ele manteve a glicose sanguínea dele como substrato energético durante toda a fase do treinamento, toda a fase da prova. Então, quando a gente for pensar que tipo de substrato a gente vai dar para o nosso atleta e que tipo de adaptação que a gente quer gerar para o nosso atleta, a gente tem que pensar qual é a demanda do treinamento ou da prova que ele vai estar fazendo. Então, o atleta muitas vezes ele vai te dizer assim, mas eu faço um treino intervalado em jejum, eu consigo fazer. Ok, ele vai conseguir fazer, mas o quão melhor seria a adaptação dele nesse tipo de treinamento? Né? Muitas vezes ele vai fazer um treino e ele vai dizer, poxa, esse treino não foi bom. Talvez é porque ele não estava preparado metabolicamente na questão de substrato para fazer aquele tipo de treino ali. Só que daí, quando ele chegar na prova, né, ele vai ver que aquelas adaptações que foram geradas ali no treinamento é o que é importante lá para a prova, né, para o desafio dele final. Então é isso, gente, que a gente precisa pensar na hora de fazer uma prescrição para o atleta, na hora de pensar como é que é o metabolismo desse atleta. Primeiro a gente precisa conhecer que fase do treinamento que ele está, como é que é esse atleta, se ele é um atleta iniciante, se ele é um atleta intermediário, se ele é um atleta de alto rendimento. E quando eu falo de alto rendimento, eu falo de atletas profissionais, lógico, mas eu falo também de atletas amadores que treinam quase como profissional, lógico não é a profissão dele, ele tem outras demandas também, mas ele busca por uma colocação na categoria, ou enfim, ele busca uma colocação, então ele também quer ter o melhor da parte do treino, da parte da suplementação, da parte da alimentação. E cabe a nós direcionar esse atleta, o que estar utilizando e conhecer esse metabolismo.
Sempre lembrando que as respostas principalmente da parte da suplementação e dos alimentos, de alguns alimentos, de uma estratégia nutricional, ela vai ser diferente para aquele atleta que está adaptado e o atleta iniciante. Né? Quase todas as evidências, quando eles falam de suplementação principalmente, eles falam disso, eles nos mostram alguns estudos, eles comparam, né, o atleta amador ou o sedentário ou o praticante de atividade física, o organismo ativo, em detrimento aos atletas, muitas vezes eles chamam de atletas profissionais, elite, ou esse atleta que já é mais adaptado. Então, quando eles geram essa comparação, muitas vezes as melhores adaptações estão no atleta amador. Mas lembrando que isso não quer dizer que o atleta, um atleta que já está mais adaptado, não vai também se beneficiar disso. Ele vai se beneficiar, mas de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos de gerar, de sinalizar essas adaptações. E nunca esquecer da recuperação, porque a recuperação é determinante para a qualidade do treino seguinte, principalmente quando a gente tem 2 sessões de treino, e às vezes essas 2 sessões de treinos é com espaço muito curto entre eles, né? E que a gente não... eu sempre brinco até que o Garmin, o relógio, muitas vezes o GPS ali, ele te dá 36, 72 horas de intervalo de recuperação. E a gente não tem, o atleta de endurance, ele não tem muitas vezes esse tempo todo. Então a gente precisa otimizar essa recuperação sem interferir na adaptação. Lembra que a gente já falou em outras aulas aqui, em outras lives, sobre alguns suplementos, né, que interferem nas adaptações mitocondriais, nas adaptações fisiológicas do treinamento. E daí a gente fala principalmente dos antioxidantes. Algum tempo atrás eu falei sobre vitamina C. Então são antioxidantes que eles interferem nessas adaptações fisiológicas quando eles provêm da suplementação. Quando eles vêm da alimentação, normalmente essas interferências nessas adaptações não acontecem, e sim da suplementação. Então o Endurance aí é um grande quebra-cabeça que a gente precisa entender desde a parte do treinamento, fase de treinamento, do metabolismo desse atleta, para conseguir fazer o nosso direcionamento nutricional da melhor forma e fazer com que esse atleta faça com que as adaptações dele sejam as melhores possíveis, para a melhora do rendimento dele principalmente. Pessoal, tem alguma dúvida? Obrigada pela participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Bom, acho que ninguém tem dúvidas. Não. Bom, legal. Então, gente, então é isso. Como eu falei para vocês, tem bastante coisa que a gente poderia falar aqui, ficar discutindo sobre o metabolismo, mas para a gente concluir, é isso, né? A atividade de endurance, ela é uma atividade que usa um metabolismo oxidativo, que usa um metabolismo aeróbio, né? Então, quando a gente utiliza o metabolismo aeróbio, a gente tem esse metabolismo leva a algumas adaptações que são importantes para o treinamento de endurance, para o rendimento do nosso atleta. Quando a gente fala de treinamentos anaeróbios, eles também geram algumas adaptações, mas são adaptações diferentes, porque eles não têm principalmente a presença do oxigênio. E quando a gente tem a presença de oxigênio, a gente tem que considerar todas as variáveis, até mesmo a questão de fadiga, que a gente acabou não falando aqui, mas acho que a gente já fez uma outra live falando, senão a gente pode fazer outra falando de fadiga, dos tamponantes, e o quanto é bom ou não a gente estar utilizando de todos esses recursos na questão da adaptação do nosso atleta. Né? O atleta de endurance, ele, ao passar do tempo, eu já falei várias vezes aqui, quanto mais adaptado ele for, quanto mais treinamento ele tiver dentro de um ciclo de treinamento, ele vai gerando adaptações que vai melhorando o condicionamento dele, a capacidade oxidativa,
a densidade e o tamanho da mitocôndria, que vai fazer aí gerar os transportadores de membrana também, melhorar os transportadores de membrana. Então, tudo isso também precisa estar dentro de um contexto de um bom treinamento, né? Porque quando aquele atleta que vai sair, eu sempre dou um exemplo no consultório, né? Aquele atleta que vai sair para fazer, só rodar uma mesma distância X, seja 5, 10 quilômetros todo dia, ele não vai estar gerando as adaptações que realmente ele precisa gerar, né? Ele vai entrar num platô que ele não vai ver a performance, o rendimento dele melhorando. É como a gente comer todos os dias a mesma coisa. Então a gente precisa estar sempre alternando a alimentação, alternando a estratégia, e até mesmo para a gente melhorar essas respostas do treinamento, as estratégias nutricionais elas precisam ser cíclicas. Eu não posso ficar com uma estratégia nutricional, uma low carb, até mesmo eu dei o exemplo de sleep low, uma dieta cetogênica, por muito tempo, porque o organismo vai diminuindo algumas enzimas específicas, né? E quando a gente fala de baixa de carboidrato, a gente fala ali principalmente de enzimas, de transportadores de membrana, de GLUT4, da FATP, que é o transportador de ácido graxo. Então a gente vai diminuindo esses transportadores. Então é importante que nas estratégias nutricionais elas sejam cíclicas, sejam orgânicas mesmo. Muitas vezes a gente consegue fazer diferentes estratégias na mesma semana, num microciclo de treinamento, né? Eu gosto bastante de fazer estratégia nutricional conforme, claro, a periodização do mesociclo, obedecendo os mesociclos, mas gosto muito de também obedecer os microciclos, porque o atleta ele vai ter um dia de intensidade de treinamento, onde eu vou gerar um tipo de adaptação, onde eu tenho um tipo de substrato energético, e ele vai ter outro dia onde ele vai ter um treino longo, que é uma modalidade só. Se eu trazer aqui um pouquinho para o triatlon, ele vai ter um treino longo, mas esse treino longo dele vai durar 2 horas ou 3 horas, como um treino de corrida. Só que se eu falar de um treino longo de ciclismo, vai durar 5 horas, 6 horas, 6 horas até. Então eu preciso entender qual é esse tipo de treino e o que ele está me gerando, qual é a demanda desse treino, para que eu consiga organizar a alimentação e direcionar a alimentação numa forma que ele tenha mais, que ele consiga gerar mais adaptação, que ele consiga melhorar o potencial dele naquele tipo de treino. E às vezes ele vai fazer um treino que ele vai dizer assim, poxa, esse treino foi ruim, quebrei nesse treino. Mas aquele treino ali, ele tá construindo um macrociclo, ele tá construindo nos treinos de microciclo que ele vai fazer lá na prova. Então não necessariamente que esse atleta precisa fazer todos os treinos da melhor forma, mas sim ele precisa gerar adaptação. Deixa eu ver a pergunta que tem aqui. Em caso de atletas que são vegetarianos ou veganos, como fica a questão desse metabolismo? Ele fica mais rápido? Então, não se tem, nas evidências, a gente não tem nada falando que o atleta vai ficar mais rápido ou não. O que a gente tem? Tem comparações de atletas veganos, vegetarianos e atletas onívoros, em detrimento da capacidade da resposta do treinamento, né? Do tempo de uma prova, da resposta da prova. Eles viram que se vê que é igual, não tem a melhor performance ou pior performance sendo onívoros ou vegetarianos ou veganos. O que a gente tem são melhores respostas metabólicas de menos processos inflamatórios, né, nos atletas vegetarianos. Também a questão de digestibilidade, aí acho que está a mais importante, digestibilidade, porque se a gente pensar que o atleta de endurance ele não tem um tempo grande de recuperação de um treino para o outro, a gente precisa otimizar muito aquela alimentação, principalmente quando se tem 2 treinos no dia, a gente precisa otimizar muito a recuperação para o dia seguinte. E se a gente pensar numa fonte de proteína animal, claro que a gente pode até excluir aqui o whey protein, porque o whey protein ele tem uma rápida digestibilidade, uma rápida absorção. Mas se a gente pensar na forma de carne mesmo, eu vou ter uma digestibilidade mais lenta.
E daí isso vai diminuir a absorção do carboidrato lá no meu intestino, diminuindo a entrega dessa oferta do meu carboidrato para a célula, né? Então eu fico com toda essa digestibilidade mais lenta. Então hoje a gente tem muitos atletas de alto rendimento de várias modalidades dentro do endurance ou não dentro do endurance, tanto faz da atividade aeróbica ou anaeróbica, que são veganos, são vegetarianos, claro, entra a filosofia de vida, mas também pela questão metabólica. Mas não se tem essa comparação de ser melhor ou pior quando a gente fala de desempenho. Desempenho, eles reportam que desempenho é o mesmo. Isso tem algumas evidências mostrando dessa forma. Certo? Eu respondi sua pergunta? Ótimo. Então, as sinalizações, né, para o atleta vegetariano, para o vegano, as sinalizações metabólicas, elas são basicamente as mesmas, né? O que a gente tem que pensar daí quando a gente for na alimentação, na estratégia nutricional, é como a gente vai sinalizar, como a gente vai gerar essas adaptações e como a gente vai sinalizar essas adaptações, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de suplemento no whey, a gente tem uma absorção aí muito mais rápida do whey, o que facilitaria principalmente o treino seguinte. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Também depois pode deixar nas nossas redes. Semana passada a gente não esteve aqui com vocês, porque a gente teve a nossa aula online com os nossos alunos do curso de nutrição e endurance. E a semana que vem, provavelmente a gente vai ter a aula também. Talvez a gente tenha que trocar o dia, mas a gente tem a aula com eles também. E é onde a gente tem discutido bastante coisa, estudos de caso. E aqui a gente tenta trazer um tema mais que a gente consiga abordar mais da parte realmente de estratégia nutricional, né? E quando a gente fala de funcionamento de organismo, tudo isso está muito relacionado, sim, com a estratégia nutricional do nosso atleta. Sempre ofertar o melhor para o nosso atleta, o melhor substrato energético para o melhor treino. Isso, com certeza, o atleta, às vezes é difícil de mensurar, mas eu tenho visto, gente, não sei se no consultório de vocês também, mais uma carbofobia muito grande aí, né? O pessoal com medo mesmo de comer carboidrato em função de ganhar peso. E daí quando a gente coloca esse carboidrato, né? Insiste pro atleta para colocar esses carboidratos em determinados tipos de treino, ele consegue perceber que ele conseguiu fazer um treino muito melhor, que a resposta dele no treino foi melhor. Né? Muitas vezes ele baixa frações de segundos ou até mesmo segundos em treinos intervalados, onde a gente utiliza mais aí o carboidrato como fonte de energia. E isso na utilização crônica, num treinamento crônico, num tempo mais longo de treinamento, ele consegue perceber a melhora do treinamento, a melhor capacidade de treinamento dele. E isso dá devido aos treinos específicos. É isso que a gente precisa convencer o nosso atleta. Que tem treino sim, que ele vai comer carboidrato. Tem treino que ele pode sim fazer o treino em jejum, utilizando o TCM. Sou super fã do TCM para utilizar nos treinos de longa distância, os treinos onde ele tem uma frequência cardíaca mais na zona lipolítica, onde a gente vai utilizar a gordura como substrato energético. E daí lembra lá quando eu falei do transportador de membrana, o transportador dos ácidos graxos, que vai estar o ácido graxo plasmático. Então a gente vai estimular esse transportador quando a gente faz esses treinos em jejum. Então a gente ter esse equilíbrio de treino conforme a demanda energética do treino é o ideal para a gente gerar essas adaptações metabólicas que nosso atleta tanto busca para melhorar o rendimento lá na prova. Gente, então é isso. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aqui, vou encerrando por aqui hoje. Mais alguma pergunta? É isso. Então, se tiverem alguma dúvida, pode deixar nosso inbox, pode deixar nas nossas redes, que a gente vem aqui compartilhar e sanar essas dúvidas com vocês. Então é isso, obrigada para todo mundo aí que esteve presente com a gente
Beijinhos, até semana que vem. Tchau, tchau.